Muito bom dia, com paz, saúde e prosperidade. A palavra de hoje diz assim: eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me curar, pode me tornar limpo. O leproso, nessa passagem, ele entrega para Jesus sua expectativa. Ele entrega uma condição. A condição é a seguinte: se o Senhor quiser, eu serei limpo. Mas o interessante também nessa passagem é que o leproso chega e o adora. A Bíblia não diz que tipo de adoração o leproso fez, mas o leproso chega e o adora. E na sequência, ele então diz: Senhor, se, e somente se, eu acrescento, o Senhor quiser, eu serei limpo. Faça com que eu seja limpo. O Senhor Jesus, então, não faz nada além do que expressar a sua vontade. E ele diz: sim, eu quero, seja limpo. E no mesmo instante, aquele leproso ficou curado. A lepra é uma doença que hoje nós conhecemos como hanseníase. E quando eu morei no interior do Amazonas, eu vi ali muitas pessoas que tinham essa doença, que tinham perdido pedaço do pé, parte das mãos, dedos, enfim. E hoje em dia essa doença tem cura, né? Tem um tratamento. Hoje eu acho que nem tão difundido, porque talvez já esteja a doença já esteja controlada. Mas eu lembro que na minha infância eu assistia na televisão as propagandas de pessoas que eram espetadas e não sentiam dor, eram queimados e não sentiam dor, e que esse era um dos sinais da hanseníase, né? Da lepra. E as pessoas na época de Jesus viviam separadas, elas não podiam viver no meio do povo. E quando elas tinham que passar pela cidade, por algum motivo, elas tinham que anunciar: lá vai o imundo, lá vai o impuro. E era uma coisa muito humilhante. Porém, quando esse leproso chega, adora Jesus e expressa a sua condição: Senhor, se o Senhor quiser, eu serei limpo. O Senhor Jesus então diz: seja limpo. Mas quantos de nós temos sofrido, não apenas com as doenças que estão à flor da pele, mas muitas vezes aquelas que estão no interior. Aqueles males que de alguma maneira nos tornam sujos por dentro. Aqueles males que de alguma maneira nos tornam impuros. Aqueles males que de alguma maneira nos separam de Jesus, nos separam de Deus, do seu reino. Que nós possamos ter a mesma consciência que esse homem teve e dizer: Senhor, se o Senhor quiser, faça com que eu seja limpo. Eu tenho certeza que o Senhor nos limpará de toda e qualquer imundície. Limpará as nossas vestes, espiritualmente falando. Limpará o nosso pecado. Limpará a nossa transgressão. Afastará de nós toda e qualquer transgressão. Faça um excepcional dia, com muita paz, muita saúde e muita prosperidade, no nome do Senhor Jesus. Shalom, shalom.